amigos da educação, boa noite! Eu estou aqui para mais um programa Trocando Experiências, aguardando as pessoas chegarem, porque hoje o nosso assunto é muito importante. Nós vamos conversar sobre como desenvolver as funções executivas e fazer isso através de jogos com sugestões práticas. É muito importante que os profissionais da educação se atentem ao desenvolvimento das funções executivas e também para as famílias, papais, mamães, cuidadores, demais parentes que estão assistindo, que se preocupam com o desenvolvimento da sua criança. Esse tema de hoje será fundamental. Dando um spoilerzinho para vocês, antes da nossa querida convidada de hoje chegar, a criança que desenvolve bem as suas funções executivas, ela tende a ser um adulto mentalmente, emocionalmente e socialmente saudável e assim mais capacitado para lidar com as adversidades da vida. Então vocês já perceberam que o nosso tema de hoje tem tudo a ver com as competências socioemocionais, não é verdade? E eu conto com a participação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui a presença da Ângela Lopes. Boa noite, minha querida. Da Edna Rossin, que eu vi que entrou aqui. Boa noite. Do Paulo, boa noite, Paulo. Lá da Educação é o Alvo. É um prazer receber vocês e todos os demais que aqui estão nessa sexta-feira à noite, preocupados em refletir, em trocar experiências, em debater e discutir os assuntos pedagógicos. Realmente, nessa sexta-feira à noite, falarmos sobre desenvolvimento das funções executivas será maravilhoso! Será muito bom, porque a Esther Assis, que é a nossa convidada de dia, ela trará sugestões práticas, jogos, ela virá com muito entusiasmo para a nossa live. E como sempre, para essa live ser interativa, divertida, eu quero que vocês deixem as suas perguntas, que vocês deixem os seus comentários, que vocês interajam com a gente. Vocês digam aí se costumam desenvolver as funções executivas em seus alunos, tá certo? E aí, a nossa querida Esther Assis entrará agora para conversar com a gente. Eu vou convidar a Esther Assis. Enquanto isso, chamem os amigos e mandem coraçãozinho, porque todo afeto e todo amor chegará até nós numa energia positiva nessa sexta-feira à noite. Chamem os amigos e avisem que o nosso programa Trocando Experiências já começou. É com muito prazer que eu recebo essa grande profissional lá do Espírito Santo, a nossa querida Esther Assis. Boa noite, Esther! Olá, boa noite! Tudo bem, Paty? Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Que seja uma noite muito agradável para nós, aí de troca de conhecimento, né, amiga? Que saudade de você! Saudade! A primeira live nesse período de quarentena, de pandemia, eu fiz em parceria com a Esther Assis, lá no Congresso Brincar, que é grande parceiro nosso. Foi sensacional, né? Nós falamos sobre... Já nem me lembro mais, mas deixa eu tentar lembrar. Também psicomotricidade, foi? Não, eu acho que nós falamos sobre o ensino através... Eu já nem me lembro, mas foi algo relacionado às múltiplas inteligências, relacionado ao sensorial, né? Relacionado ao sensorial. Não foi isso? Com motricidade, né, fina, ampla, a gente deu
umas práticas para eles fazerem em casa, com objetos simples. Foi bem Não legal. é isso, nós falamos sobre aprendizagem multissensorial. Quem não assistiu, gente, vai lá no canal do YouTube do Congresso Brincar e assiste a nossa live, deixa lá sua curtida. No meu canal do YouTube também vocês podem encontrar esse vídeo. E olha, é um prazer, Esther, receber você aqui hoje. Paty. Eu estou muito feliz e eu já dei aqui uma pequena introdução, um spoilerzinho antes de você entrar, dizendo aos nossos queridos que estão nos assistindo nessa sexta à noite Pois é, que né? a criança que é dotada que desenvolve bem as suas funções executivas, ela tende, né, a ser um adulto mentalmente, emocionalmente, socialmente mais saudável, não é verdade? Com certeza. Mas aí tem pai, tem mãe aqui nos ouvindo, e alguns estudantes também já me perguntaram, mas eu vou perguntar para você, que é neuropsicopedagoga, que é especialista, que vai se apresentar para a gente e depois vai explicar o que são funções executivas, Esther. Tá joia. Então a gente começa falando o quê, Paty? Me apresentando? Você já me apresentou? Isso. Mas fala um pouquinho de você, conta mais pra gente. Tá joia. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, psicomotricista, psicopedagoga também. Especialista em educação inclusiva, que é a minha grande paixão, né? Eu falo sempre que aqui no meu espaço, o laudo da criança fica lá no prontuário, né? Quem entra aqui dentro é a criança com a sua individualidade, subjetividade, como ser único que ela é, né? Sem comparar com quem vem depois dela ou que saiu antes. A gente tem aqui como prioridade estimular essa criança o potencial e a habilidade que ela tem. Que maravilha. Esther, você também é escritora, não é? Pois é, tô até com os meus livros aqui, ó, gente. Mostra pra gente. Vou mostrar. Eu tenho uma coleção de 10 livros que foram os meus primeiros, né? Os meus primeiros filhos, que são esses 10, que falam da educação inclusiva, mas na verdade para conscientização do outro como ele é, aceitação do outro com as suas diferenças, porque nós somos diferentes e precisamos aprender a respeitar nossas diferenças. Então aqui tem 10 livros, que tem falando sobre dislalia e bullying, síndrome de Down, a criança que não tem o antebraço, a criança que é cega, a criança que anda na cadeira de rodas, que tem TDAH e depressão infantil, que tem altas habilidades de superdotação, que está dentro do espectro autista, né, ou do TED, do transtorno do espectro do autismo, o surdo. E aqui representa o Mais Amor, que é a criança que fica afastada da escola, que é onde entra a pedagogia hospitalar, quando a gente precisa assistir essa criança no hospital, que é essa criança que tem câncer, e vem representada pela Vivi. Ai, que maravilha! Completíssima, né? Completíssima a sua coleção. Cada um tem um boneco. Eu vou mostrar só um deles para vocês agora. O boneco, vou até pedir os meus assistentes, que eu tenho assistente aqui, tá? Que eu tô aqui. Claro! Chama os assistentes. O Gabriel, qualquer um dos dois para pegar um boneco, para eu colocar aqui, para vocês verem que cada um desses livros, eles representam personagens. Então, primeiro eu criei o boneco e depois a gente contou a história. Então, o livro, na verdade, é por mim, autoria minha, de Regina Monteiro, né? Que a gente fez os livros juntas. E então, vou apresentar para vocês, por exemplo, o Rafael. Que lindo! Ele anda na cadeira de roda, ele tem a necessidade de ter amigos também, como a gente tem. Eu falo o seguinte, Rafael, ele diz o seguinte, que é bom ter amigos, não é bom ficar sozinho. Mas é porque ele está na cadeira de rodas? Não, simplesmente porque nós precisamos do outro. Simples assim. A condição dele não é o ponto que a gente quer ressaltar. O que a gente quer ressaltar na história dessas crianças são as suas habilidades e competências. E não a deficiência que a gente já sabe que tem, que existe, a gente precisa conhecer realmente. Mas é só para conhecer.
estimular as habilidades e competências dessas crianças. Eu também tenho aqui a Que minha. maravilha! Só dois. Estera, estávamos falando aqui do Congresso Brincar, né? Que foi a primeira live que fizemos juntas. Então, eu quero mandar um beijo, porque a Rosemary Falcão e o Vicente Falcão acabaram de entrar na nossa live. Beijo, Rosemary Falcão e Vicente Falcão. É uma honra ter vocês aqui na nossa humilde live. Então, eu repito, quem não ouviu, hein? Assistam nossa live anterior, que foi lá no Congresso Brincar. E amanhã tem Esther no Congresso Brincar também. No final, ela vai falar para vocês, tá certo? Agora, eu adorei os bonecos e todos eles representam os seus livros. E isso, para as crianças, é fundamental, né? Filhinho, eu falo, vou pedir aqui a assessoria de novo das crianças aqui que estão me ajudando. É fantástico o seu trabalho, porque a criança, através do boneco, ela se identifica, ela cria um vínculo com aquele personagem, então ela vai gerando empatia, não é verdade? Isso aí, se coloca no lugar do outro, passam a ajudar essas crianças, sabe? É muito bacana. Eu tenho relatos de pais que mandam as histórias, sabe? As experiências de crianças que têm essas histórias na casa delas e que já colocaram venda nos olhos para procurar as coisas, para beber água no escuro. E se um dia eu perder a visão, mamãe? Então, assim, é realmente para conscientizar essa condição diferente, mas que um dia qualquer um de nós pode passar por elas. Porque na verdade, os adultos muitas vezes até se esquecem disso, não é, Esther? Que qualquer um pode, a qualquer momento, ter uma condição diferente. Mas as crianças, elas caem a ficha mais rápido às vezes, né? Apesar de que nesse momento de pandemia vem aí trazendo à tona para todos nós, tanto adultos como crianças, essa fragilidade, né, da vida humana. Mas você também é autora de livro para professor, não é? Então, aí tem esse aqui, né, que o pessoal... Eu brinco o seguinte, não é para educação especial, né? Esses livros são para todos. Nós todos temos essa consciência, né, de aceitação do outro como ele é. Aí, em setembro do ano passado, eu recebi um grande presente quando eu lancei o livro Guarda-Chuva de Ideias, que é um livro todo colorido, passo a passo, com muitas intervenções. E realmente é para utilizar o guarda-chuva, literalmente, que a gente usa só para guardar do sol ou da chuva. A gente utiliza nesse livro aqui para estimular principalmente as funções executivas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também a tríade neurofuncional. Então, o que acontece? Quando a gente entende essa tríade neurofuncional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente começa a estimular esse cérebro como um todo. E é isso que esse livro traz como proposta. E aí, um presente ainda maior é ter como prefácio as falas, as palavras do meu ídolo. Eu faço nem um ídolo na parte da educação, né? O Vitor da Fonseca, doutor Vitor da Fonseca que fez. Quem conhece aí, doutor Vitor? Maravilhoso! Os seus aí 50 não livros. Poderia ter um prefácio melhor, gente. Olha que chiquérrimo! As minhas conações ficam... sobe um monte de coração, igual tá fazendo aí agora. Coração, gente, energia positiva pra gente aqui, pra nossa live, porque agora tem mãe entrando, pai entrando, e a Esther vai dizer pra gente, vai contar, explicar, pra quem aí não tem esse estudo, né, o que são as funções executivas. Só pra gente fechar, né, Paty? Em dezembro foi meu último livro. Tem mais um! Gente! Tem mais um, mostra pra gente. Esse aqui é da Água e Eu, um compromisso sério, que é para conscientizar a criança da economia da água. Vai abrir a torneira? Cuidado, fecha enquanto escova o dente. Tá tomando banho? Cuidado com a água aberta o tempo todo no chuveiro. Ah, esse é ambiental, os projetos ambientais. Que legal! E aí, o que acontece? Além de contar a história e conscientizar essa criança, os pais, os professores podem confeccionar a mascote, que é, tá vendo só? É o garrafão da água. Fofíssima! E no final do livro ainda tem a partitura para quem gosta de tocar e a música também. Você baixa com o QR Code e fica tudo legal. Você ouve, você toca se você gostar de tocar. É porque esquecemos de dizer que a Esther também é compositora e cantora. É uma mulher completa, gente. Essa parte a gente Ela é cantora e compositora e por isso vem com toda essa riqueza, toda essa arte em cantar a gente, não só nas lives,
como, quando tudo isso acabar também, nos encontros presenciais. Verdade. E é muito bom, assim, poder compartilhar esse momento com você. Quem está aí em outra cidade, outro estado, deixa um recadinho pra gente. Eu estou no Rio de Janeiro, a Esther está lá do Espírito Santo. E vocês estão falando da onde? Isso, coloca aí Vamos, pra gente onde vocês são. vamos lá então para a pergunta que Ô, não quer calar. deixa eu te falar, eu tô longe do celular. Você tem que falar o que o povo tá falando aí, que eu não vejo nada. Pode deixar. Vamos lá para a pergunta. Eu fiquei mais afastada para na hora da prática todo mundo conseguir enxergar o que eu vou fazer aqui, né? Ficar melhor pro Fica pessoal. tranquila, os principais comentários eu vou passar para você. E eu Show. espero que as pessoas mandem perguntas, que as pessoas coloquem aí algumas opiniões, né, para enriquecer a nossa live. Alguém passou ali e falou que é de São Paulo, outra do Espírito Santo, tem alguém de Carangola. A Minas E vamos. Ô, Paty, ontem eu tive com os professores de Carangola, uma turma. Ah, que delícia! Então, olha, professor de Carangola que já veio aqui te prestigiar. Mais gente de Minas Gerais. Da onde, Keila, que você fala? Keila Barcelos. De que parte de Minas? Conta pra gente. E estamos deixando as mães curiosas. As mães que não são da área de educação. As pessoas que não sabem, pensando, mas elas não contam nunca o que são funções executivas. Calma, gente, ela já vai explicar. A Ângela falando aqui, queridíssima. Beijo, Ângela, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Beijo, Escola Nossa Senhora da Ajuda, muito amada essa escola. Escola que está aqui no meu coração. Beijo, Ângela. E agora, vamos lá então, né? Vamos responder a pergunta. Vamos lá. O que são as funções executivas? Então, quando a gente fala em funções executivas, eu sempre prefiro falar da tríade neurofuncional. Então, a gente tem um cérebro, né, que não é plástico, que não é duro, como a gente vê as peças por aí na compra, mas sim plástico, onde acontece a neuroplasticidade, ou seja, ele pode sofrer modelações ou modulações. E o que a gente precisa, então, para ficar muito claro e não ficar tão técnico? Nós temos 3 grupos de funções que o Vitor da Fonseca chama de tríade neurofuncional. E não dá para a gente falar das funções executivas se a gente não explicar essa tríade bem rapidamente. Ele não divide a tríade, ele diz que ela é indissociável, mas a gente precisa pensar nas funções separadas para a gente fazer essa ligação. Então, as funções cognitivas, ou seja, que fica aqui na frente do nosso cérebro, ele é frontal, né? No córtex frontal, de fronte, de frente. Atenção, percepção, linguagem, praxia, que é um movimento complexo. Isso tudo fica aqui na frente do nosso cérebro. E aqui também que fica o córtex pré-frontal, ou seja, antes do frontal, aqui bem na pontinha da nossa testa, é onde fica localizada, né, a região das nossas funções executivas. Só que para a gente estimular isso tudo, a gente não pode esquecer daquelas funções que, se não estiverem em equilíbrio, as funções executivas não funcionam. O próprio nome já diz, funções executivas, que é de execução, é que leva a funcionar todas essas funções que a gente tem para aprendizagem, é ela que vai executar. Por isso que ela tem esse nome de funções executivas e a gente vai falar sobre cada uma delas. Mas para entender a tríade, tem essa que precisa estar em equilíbrio, que é o quê? Que são as nossas emoções. Se as nossas emoções não estiverem em equilíbrio, as funções executivas elas não levam para ação. Então, Foi o spoiler que eu dei, né? Foi o spoiler que eu falei aqui, né, Esther? Tem tudo a ver com as competências socioemocionais. Tudo a ver, tudo. Se a criança tem um bloqueio, igual eu já peguei aqui casos de criança que foram abusadas, né? Criança com abuso infantil. Com esse histórico, ela chega aqui com bloqueio emocional e não consegue chegar à aprendizagem significativa. Por mais que a gente estimule, se a gente não conseguir identificar esse sofrimento, se a gente não conseguir identificar onde está esse bloqueio que está aí nas funções conativas, né? Conação vem do latim. Spinoza trouxe esse termo no século XVII, né? Mas Fonseca traz para a gente agora
com esse nome de funções conativas, falando das emoções. Então, se as minhas emoções elas entrarem em bloqueio, as minhas funções executivas, que são flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, memória operacional ou de trabalho, elas não entram em ação. E ele ainda chama, né, o córtex pré-frontal, que é onde onde é localizado as funções executivas, de grande maestro da aprendizagem. Ou seja, se esse grande maestro, que é o córtex pré-frontal, perceber que tem um probleminha lá no sistema límbico, que é onde ficam as nossas emoções, há um bloqueio e aí essa criança deixa de aprender. Na verdade, o cérebro, do mesmo jeito que ele é estimulado para aprender, sem estimulação ele também deixa de aprender. A gente precisa ter isso muito claro, né? Parece complexo, mas não. Se a gente estimula, aprende. É a história da criança, do lobo, né? Tava lá na floresta, o que acontece? Só criado com lobos, tudo que recebe vai uivar, vai fazer tudo que está sendo recebido ali. Então a gente tem que entender que aquilo que a gente recebe, a gente aprende. Mas se tiver um bloqueio emocional, a gente não tem uma aprendizagem significativa. Então, as funções executivas de um cérebro de uma criança, por exemplo, né? Que não está maduro, porque o cérebro amadurece aí. Alguns pesquisadores dizem que de 20 a 24, outros pesquisadores de 21 a 23, enfim. Após os 20 anos, nós temos uma criança com cérebro imaturo, com funções executivas todas desreguladas, que a gente precisa estimular desde a educação infantil. E é isso que a gente quer aprender aqui hoje juntos, né? Como estimular as funções executivas de uma criança, que não tem diferença da estimulação de um adolescente e de um adulto, mas a gente utiliza linguagem diferente, né, Paty? E aí você vai trazer para a gente os jogos, né, sugestões bem práticas para os professores poderem aplicar, poderem compreender melhor. E é isso que eu quero saber de você. Assim, tem diferença de estimular na educação infantil ou no ensino fundamental? Os jogos são diferentes? Não. A gente pode utilizar, eu brinco sempre aqui o seguinte, que a gente dá uma funcionalidade para aquele brinquedo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um copo, certo? Eu tenho copo de várias cores aqui. Com uma criança, por exemplo, menorzinha, o que eu faço nessa estimulação? Que eu preciso explicar aqui cada função também para entender. O que é flexibilidade cognitiva na função executiva? A flexibilidade cognitiva é aquele caminho que o cérebro faz diferente para chegar ao mesmo resultado. Exemplo, o professor chega na sala e fala, né? Quanto crianças que dá? Qual é o resultado de 3 mais 3? Aí uma criança responde, professor, que fácil, 6. Aí o outro lá de trás fala, 2 mais 2 mais 2 também são 6, professor. Aí o outro lá, mas 4 mais 2 também. Entende? Então, ele faz um caminho diferente, mas chega ao mesmo resultado. Isso a gente chama de flexibilidade cognitiva. Memória operacional, que também é uma função executiva, o próprio nome já diz, né? Operação ou trabalho. Enquanto eu faço, eu retomo minha memória. Exemplo, você vai sair de casa. Aí você fala assim, eu tenho que passar na minha mãe, deixar minha filha, depois passar na casa da pedagoga para pegar o livro, para levar para os professores e ainda passar no supermercado para comprar o leite. Você sai de casa já assim, passar na minha mãe, deixar minha filha, passar na casa da pedagoga, pegar o livro, passar no supermercado, comprar o leite. Essa retomada de memória se chama memória operacional ou de trabalho. Temos o planejamento cerebral, que eu penso que para tudo o cérebro dá aquela planejada antes, embora alguns pesquisadores digam que algumas atividades a gente faz sem precisar planejar, eu penso que o cérebro é tão capaz que ele já planejou e faz, né? Ou pelo menos manda fazer. E aí, a gente tem também uma mais difícil ainda, que é o controle inibitório. O que é controle inibitório? Controle inibitório, que essa palavra difícil, nada mais é do que uma autorregulação, ou seja, equilíbrio. Só que o controle inibitório, ele não é só uma questão de comportamento, por exemplo. Eu quero levantar agora para ir ao banheiro, mas o palestrante está falando, todo mundo vai olhar para mim, eu vou segurar um pouquinho aqui. Isso é controle inibitório. Mas a gente também tem um controle inibitório para fala. Aquela pessoa que fala o tempo todo, não consegue ouvir o outro. Falta de controle inibitório, ou seja, eu preciso calar minha boquinha um pouquinho para ouvir o outro um pouquinho. E aí eu te pergunto, Paty,
Se a gente que é adulto não tem essa maturidade, Paty, como que a criança vai ter? Eu ia te falar da memória de trabalho. É um exemplo bem clássico para os adultos. Se estamos nervosos, chateados, irritados com alguma coisa, você começa a esquecer tudo que tem para fazer. Não é verdade? Aí vai fazer as compras, esquece metade das coisas, né? Assim, imagina as crianças, né? Na memória de trabalho. Não é? Imagina as crianças que ainda estão com tudo isso em desenvolvimento, não é, Esther? Ainda não, eles não. Aí é requerer demais da criança, exigir demais da criança, gente. E a gente pode estimular essas crianças que têm esse, né, a imaturidade mesmo do córtex pré-frontal, das funções executivas, com essas atividades, esses jogos, que aí você me perguntou sobre idade. Eu posso utilizar o mesmo brinquedo para estimular todas as idades. Então, aqui eu tenho copos diferentes, né? Então, eu posso, com essa criança de 3 anos, fazer o quê? Vamos fazer uma seleção de cor, né? Aqui a categoria é cor. Vamos fazer uma classificação, eu vou te falar a sequência de cores e você vai colocar em ordem. Aí, o que eu estou fazendo? Estou estimulando a criança, a atenção dela. E a diferença, né, dentro da função executiva da atenção é o seguinte, que tem atenção seletiva e tem atenção sustentada. Atenção seletiva, o próprio nome já diz, eu preciso selecionar o que eu vou prestar atenção no momento. Então, vamos supor, lá fora meus filhos estão conversando e tal, estão brincando. E eu estou aqui conversando com você. Eu seleciono, eu presto atenção no que eles estão conversando lá fora e brincando e tal, ou eu seleciono prestar atenção em você. Selecionei a atenção na nossa conversa, ela passa a ser sustentada, que é o que a criança tem dificuldade. Imagina, sala de aula, todo mundo falando... E o professor querendo explicar o conteúdo e as crianças todas conversando. É aquela criança que já tem uma disfunção atencional, ela vai ficar olhando para as crianças falando, e para o professor que está querendo... Ela vai confundir, não vai conseguir prestar atenção. Não consegue selecionar isso para sustentar a atenção. Aí é muito fácil colocar a culpa na criança, né? A criança desatenta, a criança tem TDAH, né? Já começa a rotular sem saber que é super natural. Uma atenção dividida que a criança tem entre o que está sendo proposto para ela no momento, como que ela vai selecionar isso e dar mais valor, vamos colocar assim, isso é muito mais importante do que aquilo. Não tem essa maturidade. E aí a gente acaba se perdendo aí, criticando essa criança que simplesmente está aprendendo com tudo. Acho que deu uma travadinha na internet da Esther. Vamos ver. Travou para vocês também? Voltou! Sumiu. Aproveitando que você voltou, antes de você mostrar dicas e sugestões de jogos, faltam 2 minutinhos para as 8 da noite. E tá rolando aí, já tem alguns dias, uma campanha para as 8 horas da noite do dia de hoje, todos pararem para aplaudir os professores. Já tivemos aí campanhas, né, de aplauso aos médicos, já várias campanhas, e vamos ver se, no meu relógio pelo menos, falta 1 minuto agora. Vamos ver se as pessoas vão realmente aplaudir os professores agora às 8 da noite. Eu não sei lá fora, mas eu sei que a gente aqui vai parar para aplaudir. Quem está junto com a gente, por favor, aplaude também e manda coraçãozinho para a gente ver que vocês estão aplaudindo. Você também é, né, Paty? Porque nós merecemos, sim. Eu sou professora, sou pedagoga e nós merecemos esse aplauso. Todos nós estamos assim, se reinventando. Ainda não, calma. Ainda não, aqui no meu não. Estamos nos ressignificando, não é verdade? Eu acho que vai dar 8 agora. Acho que sim, vamos lá. Aqui pro meu deu 8, no seu. Aplausos para todos os professores do Brasil, todos os profissionais da educação que estão aí ressignificando, trabalhando, lutando para dar continuidade. Aqui, olha, na minha rua costuma ter aplausos quando as campanhas acontecem. Eu estava certa, segura que eu ia escutar os aplausos aqui na rua. Gente, até agora eu não ouvi nada. Mas
nós fizemos a nossa parte, porque uma live de educação, a gente não podia deixar de participar dessa campanha, né? Porque merecemos parabéns todos nós que estamos aqui agora, trabalhando sim, estudando também, mas sobretudo unindo forças, não é, Esther? Unindo forças para realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. E a parte teórica, lógico, de um jeito resumido, a Esther passou para a gente. Gente, depois quem tiver interesse em aprofundar, pode combinar com a Esther, que ela faz esse trabalho também, não faz, Esther? De consultoria, de palestras online, a parte de... também, Ela é neuropsicopedagoga. Comigo é mais a parte das competências socioemocionais na prática, do trabalho com os professores, e ela mais essa parte da neurociência. Então, quem se interessar depois, conversa com a gente, que a gente pode aprofundar. Mas eu quero saber dos jogos, porque a gente sabe como é importante o lúdico, né? Na sala de aula. Então, como a gente estava falando, não importa o brinquedo, né? Não importa o jogo. A proposta que muda. Então, se eu tenho uma criança pequenininha com os copos, por exemplo, eu faço uma sequência. Vamos lá, pega para mim amarela, né? A cor, no caso, você está falando, e não o copo. A cor amarela, azul e rosa. Aí a criança pega amarela, azul e rosa e faz a sequência. Beleza? Agora, se eu tenho crianças maiores, crianças aí depois dos 5 anos, eu já posso tentar que ela construa uma torre maior com vários copos e vou falando as cores e ela vai empilhando. Então, eu uso o mesmo instrumento e dou outra funcionalidade para ele. Adolescentes, adultos, a terceira idade, eu já começo com os movimentos mais complexos. E, por exemplo, tem aquela brincadeira do pega o copo. Já fez, Paty? Já fez? Então você vai. Pega o copo. Vira o copo. Vira o copo. Passa o copo. E aí você começa a acelerar, né? Aí você pega o copo. Vira o copo. Vira o copo. Passa o copo. E aí, tá tum-tum. Tá tum-tum. Então, você começa a introduzir outros movimentos e traz para o cérebro um padrão diferente de compreensão, de processamento. Então, é bom a gente falar que cada um tem um processamento, não tem essa questão de a criança é lenta. Nossa, que criança lenta, hein? Que devagar. Não tem isso, é o processamento cerebral. Não é essa questão de tempo também, não. Aí é o tempo da criança, é processamento cerebral. Uns têm uma velocidade de processamento e outros têm outras velocidades de processamento. A gente precisa respeitar isso. Por isso, a gente precisa conhecer melhor as inteligências múltiplas, que é um tema que a gente vai falar amanhã na live do Congresso Brincar Lives Pedagógicas com o Vicente Falcão. A gente vai tratar isso muito bem para que a gente entenda quais as inteligências mais desenvolvidas para essa criança realmente ser notada por suas habilidades e competências. E que isso vai fazer o quê? Quando a gente identifica essa habilidade e competência, automaticamente você está afagando o socioemocional dela. E aí essa criança, a autoestima vai lá em cima e a criança fica mais resolvida, fica quase com peito de pombo, né? Toda. Então, algo que eu comentei ainda há pouco na reunião que eu estava, enfatizar mais as habilidades e menos as dificuldades, né? Valorizar as habilidades, né? Valorizar essas habilidades e menos essas dificuldades. Tá. Deu uma travadinha aí. Oi? Voltamos? E aí? Sim. Então, Esther, e que mais? Quais outras opções de jogos que você tem para mostrar para gente? Eu sei que tem muita gente compartilhando, na internet. Você falou dos copos, né? Eu queria te perguntar. Umas fichas, por exemplo, os copos coloridos em ordem, né, na ficha. Eu acho que é para o aluno visualizar, né? Reter na memória. Pareamento, né? É o pareamento. Isso. Faz uma sequência e a criança faz a sequência embaixo. Esse padrão é de memória, né? Atenção. Uhum. Só que quando você pede, você solicita, a criança, a gente treina a questão auditiva também, né? Ela precisa ouvir, processar o que
ela ouviu e trazer os copos para você. Quando eu tenho o apoio do visual, da ficha para fazer o pareamento, que é legal também, mas eu tenho um apoio. Eu preciso retirar esse apoio e falar para ela, agora faz sem o apoio. São duas coisas diferentes, dois momentos, né? Isso aí. Você utiliza a fichinha, coloca os copinhos e agora fala para a criança, agora vamos sem ver. Você vai falar apoio para a criança que não sabe, né? Você tira o apoio e fala, agora vamos fazer sem olhar. Qual a sequência que estava ali? Então, você tem uma outra proposta. Por quê? A gente tem que deixar o cérebro dar uma trabalhada diferente, né? A gente não pode ficar sempre oferecendo a mesma coisa. É igual tem um jogo muito legal que é de gestos. E aí a pessoa pergunta para mim assim, quer ver? Tem esse jogo que até tem na internet, que é o chocolate. Eu utilizo muito para alfabetização, que só fala sobre chocolate. E aí, quando eu ouvi, eu falei, gente, isso aí estimula todas as funções executivas ao mesmo tempo, só que eu preciso trocar a palavra. Exemplo, lá tá assim, ó, bate palma, né, para a sílaba, na verdade, é para palavras polissílabas, 4 sílabas, ou trissílabas, 3 sílabas. Dá para fazer com as duas. Então, eu tenho aí chocolate, que tem 4 sílabas. Só que eu bato 2 sílabas na palma. Então, choco, ok? Choco. E o lá, eu viro a mão. Então, eu bato assim, né? Com a criança. Então, chocolate. Inclusive, eu faço isso no teleatendimento. Porque a criança está do outro lado, já está saturada do que a gente tem oferecido para eles nessa pandemia. E a gente esquece que quando a gente estimula esse cérebro aí uns 10 minutinhos antes do atendimento, antes não, né? Durante a sessão de atendimento, ou do professor que está dando aula, que ele pode usar 5 a 10 minutinhos começando a sua aula diária com um treinamento simples. Eu não preciso estar lá perto da criança para fazer isso. É muito legal, mas a gente está no tempo disso não. Agora estamos fora do toque, né? Então eu tenho chocolate. Faz comigo aí, Paty, ó. Chocolate. Isso! Então a criança repete igual a Paty fez ali agora e a gente fica chocolala, chocolate, chocolate, chocolate. A criança tá perto, você faz com a criança. Aí me perguntaram assim, Esther, soco, bate, vale? Aí eu falei, olha só, soco, bate, vale. Só que eu entrego para a criança o que ela precisa fazer. Fica fácil. Eu digo soco, eu digo bate, eu digo vira. Vira. O cérebro não tem um desafio maior de compreensão. Então, eu tenho choco, que poderia ser uma outra palavra. Lá eu virei um T. O que ela precisa guardar, e aí nessa memória de trabalho, o que acontece? Ela tem que prestar atenção, ela tem que memorizar, ela tem que ter um controle inibitório. Será que eu vou acertar? Eu quero acertar. E aí ela fica naquela espera, naquela expectativa. E aí a gente troca a palavra. Por exemplo, a educação. Vamos falar de educação agora. Então, educar, são, educar, edução, educação. Então, eu tenho palavras que eu posso desenvolver com essa criança, ou seja, eu saí de um chocolate, de uma palavra tão comum, para a educação, que eu tenho um padrão diferente de leitura e de estimulação. Então, você retoma o cérebro, você fica, ixi, então já não é mais chocolate, agora é educação. Ah, não é mais, agora é, sei lá, tomate. Tomate tem 3. Tomama, tomate, tomate. Desculpa a voz, estou gripada. E é incrível, Esther, que no grupo de adultos, super entendi, no grupo de adultos, né, com os professores, é muito engraçado também quando a gente propõe, porque de início os professores também se enrolam, também demoram, quer dizer, aí a gente percebe essa diferença, né, no ritmo cerebral de cada um, e a gente percebe que alguns têm essas funções mais desenvolvidas do que outras, também acontece, né? E a gente morre de rir nas palestras, né? Eu faço
com a música do Anel da Bia Bedran, que já é clássica. Sei, aham. Várias palestras interativas, as pessoas pedem a dinâmica do anel. Olha, é muito legal. No final tá todo mundo participando, todo mundo cantando. E é muito parecido com o jogo que você sugeriu. Só que enquanto eu falo primeiro, uma palavra tem que bater uma palma, outra tem que bater duas. De cabeça eu não lembro, mas eu acho que quando eu falo anel, tem uma quantidade de palmas, né? Eu já nem me lembro, faz um tempo que eu não faço. E no final a gente faz a mesma coisa com a música. E é fantástico, né? E depois a gente desenvolve todo o projeto, como é que foi o projeto Fundo do Mar. Mas começa desenvolvendo isso também nos professores. Aí é bom ter uma outra pessoa, que é aí um especialista, uma neuropsicopedagoga, mostrando pra gente a importância disso, né? Que muitas vezes os pais e até algumas pessoas que ainda estão iniciando os estudos pedagógicos desconhecem, acham que a gente está ali só brincando, só cantando, só querendo entreter, e não é isso. Não é. Então, a gente tem, por exemplo, a música que eu sempre falo o seguinte, os pais, a gente não conhece, né? Na verdade, eu falo que por muito tempo eu também não conhecia a grande ferramenta que a gente tem, que são as músicas de orquestras, né? Músicas instrumentais. Quando a gente coloca só música instrumental, o cérebro ele fica com dificuldade, né? Então é um padrão diferente, porque eu tenho que identificar lá que tem um saxofone, tem um piano, tem sei lá, tem a maraca, tem o violino. Então essas leituras todas ao mesmo tempo, mais a melodia da música, traz uma estimulação fantástica para o cérebro. A música deve ser utilizada sempre para a estimulação das funções executivas. Tem uma parte não tem aquela música. Pintar, né, Esté? Pintar o som da música clássica, promover pinturas, exploração de tintas, só o som da música clássica na educação infantil, só isso. Como é rico esse trabalho, né? Tem uma que eu faço, agora eu tô sem um violão aqui pra gente cantar, mas eu faço O Sapo Não Lava o Pé. Então você canta a música toda e depois fala que a gente vai omitir algumas palavras. Então você não fala a palavra naquela hora. Então, o sapo não lava o pé, a gente vai cantar. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Desculpa, gente, eu tô toda congestionada, mas beleza. Aí você pega e fala que agora não pode cantar pé. Aí você vai com a criança. O sapo não lava porque não quer. Ele mora... Então, assim, quando você vai tirando, aí você tira o pé e tira as palavras que rimam. Pé, quer e chulé. Então você vai cantar. O sapo não lava porque não. Ele mora lá na lagoa, não lava porque não. Mas que... Então ele não pode cantar nem pé, nem quer, nem chulé. É uma bagunça, porque um esquece. Por quê? Porque há uma disfunção na memória operacional ou memória de trabalho. E nessa simples brincadeira eu identifico uma disfunção executiva, estimulo com treinamentos, né, brincadeiras para essa disfunção executiva. Se é para atenção, vou estimular a atenção. Se é para memória, vou estimular a memória. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que a atenção e memória, elas andam ligadas para a aprendizagem. Se você tem atenção e não memoriza, se você não tem atenção, você não memoriza. Então, atenção e memória são imprescindíveis para a aprendizagem. Isso fica claro. E tem outras coisas mais simples, por exemplo, dentro do guarda-chuva de ideias, a gente pode fazer eu tenho esse treinamento, vou entregar para vocês aí. Você não tem meu livro não, né? Não, mas eu vou ter, porque eu vou mandar um para você, vou mandar um livro meu para você e você vai mandar um livro seu para mim. Eu quero muito o seu livro. Chegou o guarda-chuva. A gente tem um guarda-chuva que a gente pode utilizar todo ele, as cores, as formas, porque na verdade são triângulos isósceles, né? Mas são triângulos. A gente vira e gira, ele é um círculo. Então eu tenho muitas possibilidades, não só de cores, mas de formas. E eu utilizo todo ele para o treinamento cerebral. Seja a parte de dentro, de fora, utilizo água, enfim, é um mundo de possibilidades.
E eu vou fazer um simples com vocês. Vocês podem fazer com qualquer guarda-chuva, não precisa ser um colorido assim. Né? Porque se não tem um guarda-chuva colorido, você não vai fazer, né, gente? Então vamos lá. E você pega 5 cores, por exemplo. E aí você tem aqui, você coloca as cores. No cabo do guarda-chuva, você coloca uma sequência de cores. Você escolhe aí. E aí você pede para a criança, isso aqui é para todas as idades, tá? Se a criança é menorzinha, você só pergunta as cores. Se a criança é menorzinha, você faz em cima e pede para ela repetir embaixo, porque você vai trabalhar a pinça trípode ou tripode, né? Como algumas pessoas costumam chamar, que é a preparação para a escrita. Então, você vai falar essa sequência para uma criança maior, uma criança com mais de 5, 6 anos de idade. Então, ela vai falar, qual a sequência que você está vendo aqui? Deixa a criança, porque se ela fizer a leitura da sequência de baixo para cima, por favor, gente, isso também é um processamento. Eu não posso considerar errada uma resposta de uma criança que me dá uma orientação diferente. É o padrão cerebral dela. E tá correto. Se ela disser vermelha, verde, laranja, azul, amarela, beleza. Se a outra disser amarela, azul, laranja, verde, vermelha, correto também. O que não vai ser correto é de para cima ou de cima Acho que a Esther travou. para baixo. Ok? Então, o que acontece? Você pede, você tira uma cor. E aí você fala, agora você vai falar a sequência nas cores que estavam aqui, inclusive a que eu tirei. Ela vai falar amarela, azul, laranja, verde, vermelho. Aí você vai tirando. Ela vai falar amarela, azul, laranja, verde, vermelho. Aí você vai tirar. E assim até ela conseguir fazer tudo. Ok? Outra coisa que dá para fazer, você substitui por vogais. Então, você tem 5 cores, o padrão para uma criança que está sendo alfabetizada a partir dos 6 anos de idade. Você já começa a falar para ela, ó, agora, o que ela vai fazer? O padrão cerebral mudou. Eu tenho as vogais em vez de cores. Então, eu não vou falar a vogal, a cor. Ela olha para a cor e vai ter que falar a vogal. Lembra o Stroop, né? Aquele teste. Então, ela vai falar A, E, I, O, U, ou o inverso, né? De baixo para cima, A, E, I, O, U. Você vai tirar, vamos supor que ela tenha falado de cima para baixo. Você vai falar assim, agora você vai falar só as cores, as letras, desculpa, que ficaram aqui. Então, tem A, E, I, O, U. Quais são as letras que estão aqui? Ela vai falar A, E, I, U. Aí você vai tirar, ela vai falar o quê? A, I, U. Então, a criança vai começar a estimular a memória de... Isso aqui, gente, todas as funções executivas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, planejamento, tudo em uma atividade só. Fora que você pode utilizar essa parte também, ó, em volta, tá? Você coloca aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem, tá vendo aqui? Em volta. Então, você pode pedir para a criança fazer uma sequência e você vai colocar aqui em volta do guarda-chuva. Tá bom? Então já dei dica aí, ó, para você fazer. Não tem um guarda-chuva em casa? Não tem um guarda-chuva. Você pode fazer com um pedaço de cordinha, um palito de churrasco, enfim. Dá para fazer legal, tá? Isso aqui você estimula a criança com todas as funções executivas. Tem um outro, Paty, que eu vi na internet. Sensacional, né, gente? Conta aí, quem é professor que está gostando dessas atividades, que quer colocar em prática? Escreve aí para eu contar para a Esther, que ela não está lendo nossos comentários. Conta pra mim, E aqui no Instagram tem uma coisa de chato, porque depois que a gente posta o vídeo lá no IGTV, os comentários não aparecem mais. Então não tem como a gente ler, né, o que as pessoas escreveram durante a live. Então, me conta, quem quer colocar em prática essas atividades, quem está tendo outras ideias, quem já coloca em prática, conta que a gente quer saber, né, Esther? Outra coisa, Paty, que eu vi uma vez tem muito tempo. Gente, tem ideias maravilhosas na internet, né? A gente tem que falar disso. Às vezes você ressignifica, você reinventa, mas tem muita coisa legal. Aí um dia, porque, gente, eu sou apaixonada pelo método montessoriano. Eu também. Pra mim, ela é precursora na alfabetização multissensorial, enfim. Para mim, ela é referência. E aí eu acompanho alguns perfis de Montessori. E aí eu vi uma professora que fez
um quadradinho no papelão, furou, fez 3 círculos, uma casquinha de sorvete desenhada. Muito simples, no papelão. O papelão nem estava muito cortado. Eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, quero fazer durável. Quero mais durabilidade nesse negócio. Pedi um marceneiro, minha filha, uma amiga minha levou lá no marceneiro. Olha! E, olha, a estrutura do sorvete, 3 bolas e um quadrado. Eu tenho 3 círculos, ainda tenho triângulo e ainda tenho quadrado. O que eu faço? Eu pego uma bacia, coloco bolinha, piscina de bolinha, bolinha de piscina, aliás, ó, em 3 cores. Geralmente eu escolho as primárias e 2 colheres. O que eu faço primeiro? Deixa eu ver se dá para ver aí, Paty. Dá para ver. Dá para ver? Então eu tenho aqui, eu vou colocar aqui para dar para vocês verem. Aí tá bom, mais pertinho de você. Isso. Ótimo. Então eu tenho aqui, eu falo para a criança, por exemplo, aqui, se a criança é menorzinha, eu vou fazer uma estimulação só falando as cores e ela vai colocar talvez nem na ordem. Ela vai tentar pegar, né, a cor que eu falar. Então eu falo assim, azul, amarela, vermelha nos círculos. Porque uma criança de 3, 4 anos, ela já identifica as formas. Então ela vai pegar, ó, falei as cores, ela pode pegar até fora da ordem que eu falei. Eu não vou exigir isso dela. Depois que eu fizer várias vezes, a gente começa a exigir que o padrão, olha só, eu tenho aqui psicomotricidade fina, porque eu estou desenvolvendo a pinça no pegar da colher de pau. E aí ficam as 3, tá vendo? Nos círculos. E eu falo assim, e eu quero uma amarela no quadrado. Ela vai pegar lá a amarelinha e vai trazer para o quadrado. Então eu tenho as referências que eu pedi para ela. Sabe o que é mais legal, Paty? Que com as crianças maiores, você pode fazer a sequência e pedir para ela trazer na sequência certa. Então, você pode fazer assim. Eu quero no círculo a sequência. Você vai pegar com a sua mão operante. Qualquer. No caso, quando você fala mão operante, você tem que ver qual é a mão dominante da criança e falar, pega com a esquerda, pega com a direita, enfim. Deixa eu só desligar aqui. E aí, você vai falar com a criança uma sequência. Você fala... amarela, vermelha, azul no círculo e azul quadrado. Então ela vai lá, amarela, vermelha, azul, né, que ela vai fazer no círculo. E qual parte que eu falei na quadrado? Amarela. Azul, Paty. Paty, você não tem nada. A minha memória de trabalho agora à noite já não tá funcionando, não. Então, eu faço? Eu tenho aqui uma sequência que a criança vai fazer e faço várias vezes. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Então você faz o quê? Você pega e começa a estimular com as 2 mãos. Ambidestria. A gente precisa estimular. Mesmo que a criança ou adulto que a gente estiver estimulando, ou adolescente, não escreva com as 2 mãos, não trabalhe o tempo todo com as 2 mãos. Quando a gente tem uma atividade que a gente envolve a ambidestria, ou seja, os 2 lados do corpo, no caso aqui das mãos, você estimula todo o cérebro ao mesmo tempo. Então, se você está fazendo com a mão direita, você está estimulando o cérebro, o hemisfério esquerdo. Se você está com o esquerdo, você está estimulando o cérebro, o hemisfério direito. Se você faz as 2 coisas ao mesmo tempo, você está estimulando os 2 lados ao mesmo tempo. Então, eu faço, por exemplo, para criança maior, principalmente que tem dificuldade de lateralidade, que não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda. Aí você pode começar a estimular fazendo assim. Com a direita, você vai pegar a amarela, vai colocar tudo no círculo, tá? Com a direita, você vai pegar a amarela. Com a esquerda, você vai pegar a vermelha. E aí a criança, ao mesmo tempo, ela traz as 2 que a gente pediu e coloca lá no círculo. Eles amam. Pensa na criança. Eu acredito. Eles amam. Aí o que eu faço? Eu tenho aqui no meu espaço um painel grandão. Ele tem sacos de cores. Aí eu falo, agora o desafio é maior, porque eu saio da pinça, da pinça fina e quero a psicomotricidade global dessa criança.
Deu uma travada, vamos ver se a Esther volta. Provavelmente ela vai dizer que ela pede para colocar as bolas lá no saquinho, não é isso, Esther? Voltou. Vê se eu adivinhei, vê se eu adivinhei. Aí, Você pede para a criança pegar com as duas mãos, para colocar no saco, nos sacos coloridos. isso. Então, ela vai, além da psicomotricidade fina, que é pegar as duas bolas ao mesmo tempo, ela vai andar até lá, eu dou uma distância, eu coloco o xizinho no chão e vou aumentando a distância. E aí elas vão. Tem a brincadeira do ovo, gente? É, tipo Não, isso. ovo não, porque né, a gente tem alguns probleminhas com ovo. Mas a gente vai com as bolinhas. Com a bolinha. Ela, olha, pensa, você faz um treinamento de 40 minutos, 50, e a criança quer mais. Ai, vamos mais, vamos. E aquele negócio, né? Eu consigo. E no começo, como ela tem dificuldade e não consegue, a gente fala, não, vamos mais uma vez, você não pode desistir, não. Vamos tentar. E aí a criança consegue, porque com esse tempo que a gente tem de 40, 50 minutos, pelo menos na sessão, e também na escola é assim, né? De uma aula para outras vezes, a gente consegue esse resultado muito bom. E todas as funções executivas são treinadas nesse brinquedo simples, né, gente? Esther, você é maravilhosa, as dicas são maravilhosas. Como a gente está com 5 minutinhos para encerrar, 4 minutinhos para encerrar, porque o Instagram corta a gente, eu quero que você me responda uma coisa. As crianças atípicas, as crianças aí com deficiência, elas podem ser estimuladas igualmente? Fala um pouquinho pra gente. Então, Paty, aqui, pelo menos assim, esses anos de trabalho, eu tenho buscado oferecer a mesma, lembra que eu falei, o mesmo instrumento. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com essa criança que vai pegar com os pezinhos, né? Então eu faço adaptação, uma releitura, uma ressignificação para que essa criança não deixe de fazer aquela atividade. Vai ser estimulado o cérebro. É fundamental, não é, Esther? Sempre fazer isso, né? Integrar todas as crianças e adaptar para aquelas que, por acaso, né, porventura, têm alguma dificuldade. Isso. A criança cega, eu faço, eu mudo a textura. Então, nas bolinhas, por exemplo, eu coloco, por exemplo, na amarela eu coloco um botão, na vermelha eu coloco velcro, na azul eu coloco uma espuminha, enfim, com essa textura, ela vai alcançar com as mãozinhas e vai colocar, porque ela tem mais dificuldade, né? Ela vai pegar, vai tocar primeiro com a mão, depois vai colocar na colher. Mas ela consegue fazer. A gente precisa valorizar que todos têm potenciais, né? Todos têm habilidades, competências e a gente precisa estimular. Quando a pessoa, por exemplo, a criança tem tá dentro do PC, né, que tem paralisia cerebral, mas que ela de repente só tem a apreensão palmar, que ela só bate alguma coisa, eu já coloco a bolinha geralmente embaixo do durex para ela firmar na mesa. Faça a sequência de cores e ela vai lá, bate a mão e puxa. Então, quando ela bate ali na cor, eu já sei que ela está sabendo a sequência. Ela pode não ser verbal, mas ela me traz isso como resposta na ação dela. Funções executivas normais, a gente está vendo que estão realmente funcionando, a gente não deixa de fazer porque tem PC. Criança dentro do espectro do autismo, né, do TEA, seja o TEA do Asperger, que também está dentro do TEA, que já é verbal e tudo mais, mas é aquele que não é verbal. Geralmente eu utilizo o palito de churrasco e faço girar os pregadores para fazer a sequência. Eles gostam do giro, então eu aproveito. Uso muito guarda-chuva com crianças que estão dentro do TEA. Até mesmo adolescentes, eles gostam desse giro, do movimento, das cores. Ai, nós precisamos... E aí o surdo, né? Eu ensino as cores. E aí não dá desculpa, por exemplo, eu não intérprete, não sou não. Sei nada de Libra. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode aprender um pouquinho. A internet traz isso pra gente. Possibilita isso, né? A gente ensina o sinal da cor. Aí eu fazer amarelo, vermelho, azul.
você começa a Esther, ver você vai ter que... A gente vai ter que marcar mais, porque eu fiquei com vontade de saber mais sugestões. Acredito que as pessoas também. Mas assim, que o Instagram nos corta, então eu tenho que te agradecer muito e dizer que eu quero encerrar com essa fala que você falou, que você nos enfatizou agora. Porque a Sônia Branco, na primeira live que eu fiz, ela disse algo muito parecido. Todos os indivíduos têm habilidades e podem desenvolvê-las. Precisa só descobrir, não é isso? Você falou isso também. Então é com isso que eu queria encerrar. Sobre isso. Amanhã na live do Congresso Brincar, lives pedagógicas, a gente vai falar sobre inteligências múltiplas. Muito obrigada, Esther. Tenho que encerrar. Beijo. Tchau, até a próxima. Obrigada, gente, pela atenção. Me segue lá.